A consciência sempre ocupou um território misterioso entre o visível e o invisível, e durante séculos acreditou-se que ela fosse apenas um subproduto da atividade biológica. Porém, conforme avançamos nas fronteiras da ciência, especialmente no campo da física quântica, surgem indícios de que a mente humana pode estar profundamente ligada a princípios fundamentais que regem a própria estrutura do universo. Ao observarmos o comportamento das partículas subatômicas, percebemos que elas não seguem padrões rígidos, mas se comportam de maneira probabilística, fluida e surpreendente. Isso nos obriga a repensar a própria noção de realidade. Será que aquilo que percebemos é apenas uma pequena camada de um sistema muito mais complexo? Esses questionamentos, antes filosóficos, hoje começam a ser enfrentados com métodos rigorosos, experimentos controlados e teorias que tentam unificar mente, matéria e informação em um único panorama coerente. A partir dos experimentos que mostram partículas existindo em múltiplos estados e mudando de comportamento quando observadas, cientistas como Eugene Wigner e John von Neumann passaram a considerar que a consciência talvez desempenhe um papel mais profundo do que imaginávamos. Não como força sobrenatural, mas como elemento que participa do processo de definir estados físicos em nível microscópico. Embora essa interpretação seja debatida, ela abriu caminho para que outros pesquisadores começassem a investigar se aspectos da mente humana poderiam operar através de mecanismos quânticos. Isso não significa que pensamento cria realidade de forma mágica, e sim que o observador, ao interagir com sistemas sensíveis, pode influenciar a forma como eventos microscópicos se organizam, revelando uma conexão sutil entre percepção e estrutura da matéria. Dentro desse cenário, um dos modelos mais discutidos surgiu quando Roger Penrose e Stuart Hameroff propuseram que microtúbulos, estruturas internas dos neurônios, poderiam sustentar coerência quântica e, assim, contribuir diretamente para a emergência da consciência. Essa ideia, embora polêmica, estimulou pesquisas que investigam se sistemas biológicos são capazes de preservar estados quânticos estáveis, algo já demonstrado em fenômenos naturais como a fotossíntese e a orientação de aves migratórias. Se essas formas de vida conseguem operar com precisão quântica, é plausível considerar que o cérebro humano, muito mais complexo, possa aproveitar princípios semelhantes. Isso nos leva a imaginar a consciência como um processo híbrido, ao mesmo tempo neurobiológico e fundamentado em padrões sutis de informação que ecoam leis profundas da física. Ao mesmo tempo, estudos de percepção revelam que aquilo que chamamos de realidade depende mais da interpretação do cérebro do que de propriedades sólidas e imutáveis do mundo externo. A física quântica, com seus fenômenos de indeterminação e superposição, sugere que o universo pode ser mais flexível e menos definido do que parecia na visão clássica. Assim, a consciência deixa de ser apenas uma testemunha passiva do mundo para se tornar um componente ativo da forma como o real se manifesta em níveis fundamentais. Isso não transforma a mente em um agente onipotente, mas revela que o ato de perceber e interpretar está profundamente entrelaçado com a natureza dinâmica do cosmos, ampliando o horizonte sobre o que significa existir, observar e compreender. À medida que novas pesquisas surgem, a ideia de que a consciência é apenas resultado de reações químicas torna-se insuficiente para explicar sua profundidade, complexidade e capacidade de integrar informações em altíssimo nível. Muitos pesquisadores começam a enxergar a mente como uma expressão organizada de processos que talvez operem em sintonia com princípios quânticos como a não-localidade, o entrelaçamento e a superposição. Isso não implica abandonar a ciência tradicional, mas expandir seus horizontes para incluir fenômenos que não se encaixam totalmente na física clássica. Nesse caminho, a consciência deixa de ser um enigma isolado para se tornar parte de um panorama maior, onde mente e universo coexistem em uma arquitetura profunda e interconectada que começamos apenas agora a explorar com mais clareza. Nas últimas décadas, laboratórios ao redor do mundo vêm aprofundando a investigação sobre como processos quânticos podem ocorrer em sistemas biológicos altamente complexos, e isso transformou a discussão sobre a natureza da mente. Pesquisas sobre coerência quântica em organismos vivos demonstram que a vida, em suas formas mais simples e mais avançadas, utiliza princípios quânticos para otimizar funções essenciais. Isso inclui a transferência eficiente de energia na fotossíntese, o mecanismo de navegação de aves migratórias e até processos bioquímicos que dependem da precisão de estados extremamente sensíveis. Quando esses estudos começaram a se expandir, muitos cientistas passaram a considerar que o cérebro, por ser uma rede organizada de bilhões de neurônios trabalhando em sincronia, poderia explorar os mesmos princípios para gerar estados mentais complexos, percepção integrada e experiências subjetivas que vão muito além de simples disparos elétricos.
Um ponto que intensifica esse debate é o fato de que a consciência não se comporta como algo reduzível a uma única região do cérebro ou a um conjunto limitado de neurônios. Ela se manifesta como um campo integrado de experiência, unindo memória, raciocínio, emoção, criatividade e percepção em um fluxo contínuo. Essa integração profunda desafia modelos puramente clássicos e desperta o interesse de físicos teóricos que investigam se a mente funciona como um sistema capaz de manter padrões coerentes de informação em larga escala. Alguns estudiosos sugerem que esse nível de organização só poderia ser plenamente explicado quando consideramos fenômenos quânticos, já que mecanismos clássicos tendem a produzir fragmentação, ruído e perda rápida de coerência. A hipótese é que a mente opera em sintonia com princípios fundamentais do universo, criando uma ponte entre funcionamento neural e campos sutis de informação. Ao analisarmos a percepção humana, vemos que a consciência não reproduz a realidade externa como ela realmente é, mas cria representações que permitem ao organismo interagir com o ambiente de maneira eficiente. Isso significa que grande parte da experiência consciente é construída, interpretada e moldada por processos internos. A partir das descobertas da física quântica, essa construção mental ganha uma nova camada de complexidade. Aquilo que chamamos de realidade objetiva depende do modo como o observador interage com o mundo, influenciando estados físicos que ainda não estavam definidos antes da observação. Isso não é fantasia, é um princípio demonstrado repetidamente em experimentos quânticos. Assim, a consciência passa a ser vista como participante ativa da formação dos eventos, especialmente em escalas microscópicas em que a interação entre mente e matéria se torna mais evidente. Essa relação entre observador e fenômeno levou muitos cientistas e filósofos contemporâneos a questionarem se a consciência poderia ser uma propriedade fundamental do universo, assim como espaço, tempo e energia. Essa visão não afirma que a mente humana controla tudo, mas que a capacidade de perceber, interpretar e atribuir significado está profundamente entrelaçada com os princípios que organizam o cosmos. Alguns modelos teóricos, como o panpsiquismo moderno e certas vertentes da teoria da informação integrada, propõem que a consciência emerge quando sistemas alcançam um certo nível de complexidade e conectividade, refletindo padrões universais de organização presentes em toda a natureza. Isso coloca a mente humana dentro de um contexto muito maior do que se imaginava, vinculando-a às estruturas fundamentais que moldam a própria realidade. Com esse cenário, abre-se um campo de investigação onde neurociência, física quântica, biologia, matemática e filosofia trabalham juntas para tentar responder a uma das perguntas mais profundas da existência: o que realmente é a consciência? Ela surge apenas de reações químicas ou é uma expressão de algo mais abrangente, que se manifesta em diferentes escalas e formas? Embora ainda não exista resposta definitiva, o avanço das pesquisas indica que compreender a mente exige ultrapassar limites tradicionais e abraçar modelos capazes de incluir fenômenos que se estendem além da física clássica. A jornada científica continua, e quanto mais exploramos a profundidade do universo, mais percebemos que compreender a consciência talvez seja compreender a própria essência da realidade. À medida que avançamos pelas descobertas contemporâneas, percebe-se que a física quântica não apenas desafia o entendimento clássico da matéria, mas também aponta para uma possível ligação entre consciência e informação. Em muitas interpretações modernas, a realidade não é vista como um conjunto fixo de objetos sólidos, mas como um vasto campo de probabilidades que se organiza conforme processos de medição e interação. Dentro desse panorama, alguns pesquisadores começam a sugerir que a mente humana pode funcionar como um sistema capaz de processar e integrar essas probabilidades, transformando-as em experiência consciente. Essa hipótese não afirma que a mente controla o universo, mas que ela é sensível a padrões sutis de informação presentes no próprio tecido da natureza. Assim, compreender a consciência exige investigar não apenas o cérebro, mas o modo como a informação se estrutura e se manifesta nos níveis mais profundos da realidade. Esse enfoque ganha força quando estudamos fenômenos como o entrelaçamento quântico, no qual duas partículas permanecem conectadas mesmo quando separadas por grandes distâncias. Embora esse fenômeno não permita a transmissão direta de mensagens, ele revela que a realidade pode ser mais interligada do que a visão clássica supunha. Alguns teóricos acreditam que sistemas conscientes poderiam se beneficiar de formas complexas de organização inspiradas nesses princípios, criando estados mentais integrados capazes de unir percepções, memórias e interpretações de maneira instantânea e coesa. Nesse sentido, a consciência poderia emergir não apenas da atividade elétrica do cérebro, mas de padrões globais que mantêm coerência e sentido,
atravessando múltiplas camadas da experiência e criando um campo perceptivo único para cada indivíduo. Quando observamos as funções superiores da mente, como intuição, criatividade, tomada de decisão e imaginação, percebemos que elas não seguem sempre uma lógica linear e previsível. Muitas vezes, insights surgem de forma repentina, como se diferentes partes do cérebro se alinhassem de maneira quase imediata para gerar uma nova percepção. Esse tipo de integração rápida e profunda pode ser compreendido como uma organização complexa da informação, algo que alguns cientistas acreditam ser mais compatível com modelos quânticos do que com estruturas rígidas da física clássica. Além disso, há evidências de que o cérebro funciona com extrema eficiência energética, organizando grandes volumes de informação com baixo consumo de energia, exatamente o tipo de otimização que sistemas quânticos tendem a apresentar. Isso não prova que a mente utiliza mecânica quântica em si, mas sugere caminhos que podem unir as duas áreas de forma coerente. Outra linha importante de investigação surge quando analisamos como o cérebro lida com o tempo. A física quântica mostra que a passagem do tempo, em escalas microscópicas, não é tão simples quanto imaginávamos. Eventos podem ocorrer de forma não linear, e certos processos parecem independentes da ordem temporal clássica. Curiosamente, a consciência humana também não experimenta o tempo de forma absolutamente linear. Percebemos, reinterpretamos e reorganizamos o passado continuamente, projetamos cenários futuros e vivemos o presente em camadas subjetivas que se sobrepõem. Essa flexibilidade temporal da mente pode refletir a forma como sistemas dinâmicos lidam com a informação, reorganizando estados internos conforme novas experiências surgem. Dessa forma, entender o tempo através da física quântica pode ajudar a explicar por que a consciência não se limita à cronologia rígida, mas funciona como um campo vivo e fluido de percepções. Ao conectar esses elementos, começa a se formar um panorama mais amplo em que a consciência aparece não como um fenômeno isolado, mas como uma expressão avançada da organização natural da informação no universo. Nessa perspectiva, a mente humana pode ser vista como um sistema capaz de captar, integrar e transformar padrões sutis que emergem das leis fundamentais da física. Não se trata de atribuir poderes metafísicos ao pensamento, mas de reconhecer que compreender a consciência exige investigar tanto sua base biológica quanto sua integração com princípios profundos da natureza. Assim, cada nova descoberta científica abre caminhos para um entendimento mais refinado de como a mente opera, revelando que a física quântica não apenas expande nosso conhecimento do cosmos, mas também ilumina aspectos essenciais da experiência humana de estar consciente. Quando ampliamos o olhar para incluir as teorias modernas da informação, percebemos que muitas delas convergem para a ideia de que a consciência pode ser entendida como um processo profundamente ligado ao modo como o universo organiza padrões complexos. Em modelos contemporâneos, como a teoria da informação integrada, a mente é vista como um sistema que alcança níveis elevados de coerência ao unificar grandes volumes de dados em uma experiência única. Esse tipo de organização, curiosamente, lembra propriedades observadas na física quântica, onde sistemas altamente correlacionados mantêm relações internas que não se desfazem facilmente mesmo diante de interferências externas. Embora ainda não haja consenso, muitos pesquisadores defendem que compreender a consciência exigirá incluir no debate a maneira como a informação se comporta nos níveis fundamentais da natureza, conectando desde estruturas neuronais até princípios que operam além da física clássica. Essa abordagem torna-se ainda mais relevante quando investigamos como o cérebro integra experiências internas e estímulos externos, criando uma percepção contínua do eu. Em vez de funcionar como um conjunto de processos fragmentados, a mente parece operar como um todo unificado. Isso desafia modelos puramente mecânicos, pois a integração total da experiência ocorre em escalas temporais extremamente rápidas, quase instantâneas. Alguns cientistas sugerem que fenômenos quânticos, conhecidos por sua capacidade de conectar estados de forma simultânea, podem oferecer pistas sobre como a mente consegue unir pensamentos, emoções, memórias e percepções em um campo coerente. Mesmo que a consciência não dependa diretamente de estados quânticos, a estrutura integrada da mente levanta questões importantes sobre como sistemas tão complexos conseguem manter unidade e continuidade mesmo diante de estímulos caóticos e variáveis do ambiente. Outro ponto que desperta grande interesse entre pesquisadores é a relação entre consciência e livre-arbítrio. Experimentos realizados nas últimas décadas mostraram que certas atividades cerebrais podem ser detectadas antes que uma decisão consciente seja tomada, o que gerou debates intensos sobre a natureza da escolha humana. Entretanto, ao incluir a física quântica no estudo desses processos, surgem novas interpretações.
Em escalas subatômicas, eventos não são totalmente determinados, mas regidos por probabilidades. Alguns estudiosos sugerem que essa indeterminação pode desempenhar um papel em mecanismos neurais sutis, permitindo que a mente participe ativamente da seleção de caminhos entre múltiplas possibilidades. Essa visão não elimina os processos biológicos, mas aponta para um cenário no qual a consciência atua de maneira complementar, influenciando a forma como padrões internos se estabilizam durante decisões complexas. Ao observarmos fenômenos como insights espontâneos, intuições rápidas e soluções criativas que parecem surgir do nada, percebemos que a mente não funciona apenas como um processador lógico e sequencial. Muitas dessas experiências envolvem reorganizações profundas de informação, ocorrendo em lapsos de tempo tão curtos que desafiam explicações puramente lineares. Alguns estudiosos propõem que esses saltos mentais podem ser expressões de reorganizações globais dentro do sistema neural, semelhantes a colapsos de estados quânticos que geram novas configurações a partir de múltiplas possibilidades prévias. Embora essa analogia não seja prova direta, ela aponta para a necessidade de modelos mais amplos e flexíveis, capazes de contemplar a capacidade da mente de gerar novas percepções com velocidade e profundidade surpreendentes. Com todos esses elementos, surge um panorama em que a consciência é vista como um fenômeno multifacetado, nascido da interação entre redes biológicas altamente sofisticadas e princípios fundamentais do universo que ainda estamos tentando compreender. Não se trata de mistificar a mente, mas de reconhecer que a ciência está apenas começando a decifrar sua verdadeira natureza. A aproximação entre neurociência, física quântica, teoria da informação e filosofia cria um campo fértil para novas descobertas, revelando que compreender a consciência é compreender também a própria dinâmica da realidade. À medida que avançamos, percebe-se que a mente humana talvez não seja apenas espectadora do cosmos, mas parte ativa de sua estrutura mais profunda, conectada a padrões que atravessam desde partículas subatômicas até a vasta complexidade da experiência subjetiva. Ao observarmos o vasto conjunto de evidências reunidas ao longo das últimas décadas, torna-se cada vez mais claro que a consciência não pode ser compreendida apenas como um produto secundário da atividade neural, mas como um fenômeno profundamente entrelaçado com as leis fundamentais do cosmos. Essa percepção nasce não de especulações abstratas, mas da convergência entre diferentes campos científicos que, mesmo partindo de perspectivas distintas, chegam a conclusões surpreendentemente próximas. A física quântica revelou que a realidade não é um bloco sólido e imutável, mas um campo de possibilidades que se reorganiza conforme interações sutis acontecem. A neurociência, por sua vez, mostrou que o cérebro funciona como um sistema altamente plástico, sensível, adaptativo e capaz de organizar grandes volumes de informação em padrões coerentes que se atualizam constantemente. Quando essas duas linhas de investigação se encontram, surge um panorama no qual a mente aparece como um processo vivo, dinâmico e profundamente conectado às estruturas invisíveis que sustentam a realidade física. Essa integração entre ciência e consciência convida a repensar a própria maneira como entendemos a percepção humana. Em vez de sermos meros receptores de estímulos, surgimos como participantes ativos do fenômeno da realidade, interpretando, reorganizando e atribuindo significado a cada experiência. Mesmo quando lidamos com fatos objetivos, nossa mente funciona como uma lente que reorganiza informações de acordo com estados emocionais, memórias, expectativas e interpretações anteriores. Esse processo não é falho ou imperfeito. Ele é parte natural da arquitetura cognitiva que permite ao cérebro navegar em um universo complexo e em constante mutação. Curiosamente, essa capacidade de lidar com incertezas, interpretar probabilidades e transformar experiências encontra paralelos profundos nos princípios quânticos que regem partículas e campos. Assim, a consciência humana não apenas observa o mundo, mas participa da construção do significado, tornando-se um dos pilares mais profundos da experiência de existir. Ao mesmo tempo, pesquisas recentes mostram que a mente opera como um sistema distribuído, no qual diferentes regiões cerebrais colaboram para produzir uma experiência integrada. Essa integração ocorre com uma rapidez impressionante, sugerindo a existência de mecanismos que funcionam além da lógica sequencial comum. A organização simultânea de percepções, pensamentos e emoções revela que a consciência é um fenômeno emergente, surgido da interação entre bilhões de neuroníons que trabalham numa sincronia complexa. Isso levou cientistas a explorar a hipótese de que a mente utiliza princípios semelhantes aos observados em sistemas altamente correlacionados da natureza, nos quais a organização global emerge de interações locais extremamente rápidas. Embora ainda não exista um modelo definitivo,
Essa linha de investigação abre caminhos promissores para compreender como a mente consegue unir informações tão diversas em uma narrativa coerente que chamamos de eu. Outro ponto de destaque surge quando analisamos a presença constante da consciência como fio condutor da experiência. Mesmo durante o sono, meditação profunda ou estados alterados de percepção, o senso de presença continua de alguma forma ativo, sustentando a continuidade da identidade. Esse aspecto intrigante levou pesquisadores a considerar a possibilidade de que a consciência não seja apenas um subproduto biológico, mas uma característica fundamental da realidade, manifestando-se de diferentes maneiras conforme a complexidade do sistema aumenta. Em teorias modernas, a ideia de que o universo é organizado por fluxos de informação abre espaço para compreender a consciência como uma expressão sofisticada desse processo. Em vez de surgir do nada, ela seria resultante de padrões universais que se tornam cada vez mais complexos até produzirem a experiência subjetiva. Essa hipótese não elimina os aspectos biológicos, mas amplia o horizonte, permitindo compreender a consciência tanto pela biologia quanto pelas estruturas mais profundas do cosmos. Diante de tudo isso, o estudo da consciência entra em uma nova era, na qual fronteiras antes rígidas começam a se dissolver. Física, neurociência, biologia, matemática e filosofia deixam de atuar como campos isolados e passam a dialogar de forma integrada, buscando compreender não apenas o que é a mente, mas qual é seu papel dentro da arquitetura universal. A física quântica não fornece respostas completas, mas abre caminhos para novas formas de investigação, convidando-nos a reconhecer que a realidade é mais profunda, complexa e interligada do que imaginávamos. A ciência ainda está construindo os alicerces desse entendimento, e cada descoberta revela que a consciência talvez seja uma das chaves mais importantes para desvendar a verdadeira natureza do universo. A jornada continua, e compreender a mente pode ser, no fim das contas, compreender o próprio tecido da existência que nos sustenta, nos envolve e nos chama para explorar seus mistérios mais profundos. Quando observamos a trajetória completa dessa investigação, percebemos que a consciência não pode mais ser tratada como um fenômeno secundário ou como um simples produto da atividade neural. Ela emerge como um elemento fundamental da própria estrutura da realidade, interagindo com campos sutis, modulando probabilidades e influenciando a forma como o mundo se manifesta para cada indivíduo. Ao longo de décadas, experimentos quânticos mostraram que a matéria só assume estados definidos quando observada, e isso revela uma relação profunda entre mente e universo. Essa constatação amplia o significado da experiência humana, indicando que a consciência participa ativamente dos processos que organizam a realidade. E essa participação não é mística ou sobrenatural, mas parte de uma dinâmica invisível que se revela nas camadas mais íntimas da existência. Essa percepção transforma a maneira como enxergamos a vida cotidiana. Cada pensamento, cada estado emocional, cada foco de atenção passa a ser entendido como uma forma de interação com o campo de possibilidades que sustenta tudo o que existe. Não se trata de afirmar que pensamentos criam objetos de forma instantânea, mas de reconhecer que a forma como interpretamos, escolhemos e reagimos altera os caminhos que seguimos. Modelos de neurociência mostram que estados mentais coerentes reorganizam padrões internos, e a física quântica revela que a realidade se comporta como um sistema aberto a múltiplos desfechos. Quando unimos essas duas perspectivas, percebemos que consciência e mundo exterior formam um sistema integrado, onde cada observador influencia sua própria experiência ao navegar por esse oceano de probabilidades. Essa integração entre mente e universo traz um aspecto profundamente libertador. A consciência deixa de ser vista como algo restrito ao cérebro e passa a ser compreendida como uma expressão ativa, expansiva e participativa. Estudos modernos sobre coerência cerebral, estados ampliados de atenção e sincronia neural mostram que, quando a mente se organiza, o indivíduo se conecta com níveis mais profundos de percepção e clareza. Essa conexão não apenas melhora a qualidade da experiência interna, mas também altera a forma como cada pessoa se relaciona com o mundo. A partir dessa perspectiva, a vida deixa de ser uma sequência aleatória de acontecimentos e se torna um campo onde escolhas conscientes moldam trajetórias mais alinhadas, mais coerentes e mais significativas. Ao reconhecer essa dinâmica, nos aproximamos de uma compreensão mais completa da própria condição humana. Não somos meros espectadores do universo, presos a um destino mecânico e imutável. Somos participantes de um processo dinâmico onde observação, presença e intenção desempenham papéis fundamentais. O universo quântico nos mostra que a realidade não é algo dado, mas algo que responde a padrões internos, a níveis de consciência e a formas de percepção. Isso não elimina o mundo físico,
não substitui leis naturais, mas amplia o entendimento de como interagimos com elas. E, ao revisitar a consciência com essa profundidade, percebemos que viver com lucidez é, em si, um ato de colaboração com o próprio tecido da existência. Assim, ao concluirmos esta jornada, o que fica não é uma resposta definitiva, mas uma revelação transformadora. A consciência é um fenômeno vasto, profundo e continuamente em expansão. A física quântica não resolve todos os seus mistérios, mas ilumina aspectos que redefinem nosso modo de existir. Ela nos mostra que atenção importa, presença importa, intenção importa. Mostra que cada pessoa possui um papel ativo na construção de sua experiência e que o universo, longe de ser uma máquina indiferente, responde de forma sutil à qualidade da consciência que o observa. E é nesse diálogo silencioso entre mente e realidade que encontramos a verdadeira oportunidade de evolução, não apenas como indivíduos, mas como seres conscientes que participam, com profundidade e significado, da grande arquitetura do cosmos. A realidade que você percebe é moldada pela sua própria consciência. Se este vídeo te inspirou a olhar para o universo de forma quântica, inscreva-se no Alquimia Mental, o canal onde exploramos a mente, a energia e as leis que regem toda a existência. Venha aprender a transformar sua realidade através do poder do conhecimento e da consciência.